Para a execução do experimento de efeito Hall, nós inicializamos o software Measure, e aí no software nós vamos em Strum e clicamos em Cobra 3 efeito Hall. Então vai abrir essa janela padrão. Então, para o experimento inicial, para medir a tensão Hall em função da corrente na amostra de germânio tipo N, nós marcamos a primeira opção, tensão Hall UH. Dado X, nós marcamos corrente amostra 1P. No display 1, nós deixamos tensão Hall UH. E no display 2, nós marcamos a opção de densidade de campo magnético. Para o caso de obter valor, nós marcamos a opção no pressionar de T, e são essas as opções, ele desmarca as opções logo abaixo. Vamos agora inicialmente calibrar a ponta Hall. Então, para isso, nós clicamos em opções, nós devemos tirar a sonda Hall do módulo do experimento e afastar de qualquer fonte magnética. Clicamos em reiniciar e em seguida em calibrar. Para começar o experimento em si, nós vamos clicar em continuar. Conforme estou mostrando, ele vai abrir essas duas janelas, uma com a tensão Hall na amostra e a outra com a densidade de campo. Nós devemos inicialmente regular o campo magnético para 250 mT. Nós fazemos isso mexendo na nossa fonte de tensão. Quando atingimos esse valor, nós asseguramos que o display está mostrando a corrente. Para isso, nós apertamos aquele botãozinho e começamos com a corrente de menos 60 mA e vamos aumentando a corrente de 5 em 5 mA. Para cada vez que nós alteramos a corrente no módulo, nós clicamos salvar valor. Então ele vai salvar os valores da tensão e da corrente na amostra. Ao fazer as medidas para todas as correntes, nós clicamos em fechar. E após clicar em fechar, ele vai apresentar o gráfico na tela, ou seja, o gráfico da tensão Hall em função da corrente na amostra, que é isso que eu estou mostrando aqui agora, claramente uma reta. Em seguida, nós fazemos a outra parte do experimento, clicamos novamente em Strum, e agora nós vamos medir a tensão Hall em função da densidade de fluxo magnético na amostra de germânio tipo N. Então, marcamos tensão Hall. No dado X, nós colocamos densidade de campo, mantemos ao pressionar de T e clicamos em continuar. Então, vai apresentar na tela tensão Hall e densidade de campo magnético, e aí nós vamos variar o valor do campo magnético através da fonte de tensão, e para cada valor de campo magnético, nós vamos clicar em salvar valor no software. Então, nós fazemos essa varredura do campo magnético de 250 mT até menos 250 mT. Para alterar o sinal do campo magnético, ou seja, inverter o seu sentido, basta que a gente altere as polarizações, altere a ligação das bobinas na fonte de tensão. Então, feita essa troca, à medida que a gente aumenta o valor da corrente, o valor do campo apresentado na tela vai ser negativo, como eu estou mostrando aí. Após fazer a varredura sobre todos os valores de campo magnético, basta clicar em fechar, que um gráfico vai ser gerado automaticamente na tela do computador, como eu estou mostrando aí. Ou seja, um gráfico da tensão Hall em função do campo magnético. Para fazer a medida da tensão na amostra em função da temperatura, nós vamos novamente em Strum, e lá vamos clicar novamente na opção do módulo Cobra, da unidade Cobra, para o efeito Hall. Ele abre aquela janelinha novamente. Nesse caso, para os canais, a primeira opção, nós vamos marcar tensão na amostra, tem que desmarcar a parte de tensão Hall. Para o caso do dado X, nós vamos marcar a temperatura da amostra. E na parte de obter valor, nós vamos marcar a opção a cada 1 segundo. Então, vamos lá em continuar. Em seguida, a gente deve ir no próprio módulo, ligar o botão na parte traseira, ele começa a aquecer a amostra. E aí nós clicamos em iniciar medida. Então, basta a gente observar que
na tela do próprio módulo, através do botão Display, que tem a opção de mostrar a temperatura, que a temperatura na amostra vai subir rapidamente. Para terminar a medida, basta desligar o módulo e no software nós vamos clicar em Parar Medida. Feito isso, ele vai gerar na tela do PC esse gráfico da tensão na amostra em função da temperatura. Para fazer a medida da tensão Rho em função da temperatura, nós selecionamos um campo magnético de 300 militesla através da nossa fonte de tensão e no nosso software nós vamos novamente na parte de Instrum e clicamos na parte de Cobra Efeito Hall para abrir novamente aquela janela de configurações. Agora nós marcamos novamente a primeira opção, tensão Hall na amostra. Para o caso do dado X, continua a temperatura na amostra e para obter valor nós deixamos a cada 1 segundo. Então abrimos novamente essas duas janelas. Nós precisamos esperar para fazer essa medida que a temperatura na amostra volte à temperatura ambiente. Quando a temperatura voltar à temperatura ambiente, nós clicamos no botão na parte de trás do módulo para que a amostra ela comece a ser aquecida e aí sim nós clicamos em iniciar medidas, como eu já fiz aqui anteriormente. Ao final, mais uma vez, ele vai gerar um gráfico da tensão Hall em função da temperatura da amostra. Por fim, nós temos que trocar a placa de germânio tipo N para germânio tipo P. Para isso, para fazer a troca das placas, basta desligar a fonte de tensão para a aplicação de campo magnético. Nós subimos com bastante cuidado o módulo e retiramos a placa que se encontra no módulo de medida. Nós devemos guardar essa placa com bastante cuidado, especialmente em relação aos contatos elétricos na parte superior da placa. Guardamos na caixinha do experimento. E aí nós colocamos a outra placa, nesse caso a placa de germânio dopado tipo P. Então nós conectamos novamente as peças polo, encaixamos novamente a amostra entre os polos de ferro, colocamos a sonda Hall e aí podemos reiniciar a parte final do experimento. Para salvar os dados, basta clicar em copiar para a planilha, exportar como número, como aparece aí, ele vai salvar na área de transferência. Então nós abrimos o Excel. Então com o Excel nós podemos dar simplesmente um Ctrl+V que os dados são salvos, aparecem na planilha. Então basta salvar essa planilha que você já salvou os dados de um dado gráfico. Reparem que ele faz isso para o gráfico que aparece na tela. Então é necessário fazer isso para todos os gráficos do experimento.